Boa noite, irmãos. Estamos reunidos hoje, quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022, para o nosso estudo bíblico da Igreja de Itaquaquecetuba, Igreja Presbiteriana de Itaquaquecetuba. Hoje eu vou fazer um breve estudo sobre o Evangelho de João. João, ele era filho de Zebedeu e Salomé, e era o irmão mais novo de Tiago. Salomé era a irmã de Maria, a mãe de Jesus. O João era conhecido como o discípulo amado, ou o discípulo a quem Jesus amava. Ele era um dos discípulos íntimos de Jesus, que estava sempre ao lado de Cristo. Foi ele que se inclinou sobre o peito de Jesus na última ceia, e esteve com Cristo no dia a dia, no dia da angústia e no dia da sua transfiguração. Já os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são os chamados evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles têm a mesma visão ou perspectiva. Eles apresentam várias passagens em comuns, cada um com seu propósito. Já o evangelho de João, ele relata o ministério de Jesus e principalmente o último mês da vida terrena de Cristo aqui entre nós. Além disso, ele foi escrito por um discípulo que acompanhou Jesus, sendo testemunha ocular dos fatos, como já é citado em João 24 e 25, onde ele diz: dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. Ou seja, João foi aquele discípulo que estava lado a lado com Cristo. Todas as vezes que Cristo saía para alguma coisa, ele chamava geralmente Tiago, João e Pedro, e se ausentava com esses apóstolos. E tem várias citações durante o evangelho que Jesus se ausenta, até nos outros evangelhos é citado. Ele chama geralmente Tiago, João e Pedro, que eram os discípulos mais íntimos de Jesus. E o Evangelho de Jesus, o Evangelho de João, ele traz a mensagem de Jesus como Filho eterno de Deus. Essa é a mensagem que ele vem trazer, com o propósito de conduzir as pessoas à fé em Cristo e, por fim, à vida eterna. Esse Evangelho de João, ele destina-se tanto aos judeus, porque aos judeus que eles negavam e não aceitavam muito e menos criam ser Jesus o Messias, o Filho de Deus, que viria para libertar Israel dos pecados deles. E também aos gentios, que deveriam conhecê-lo e recebê-lo como o Salvador, o Senhor e Deus que é. Porque apesar dos judeus já saberem o Antigo Testamento, saberem que estava para vir o Messias, o Cristo, quando Cristo veio, muitos dos judeus não acreditaram nele, não aceitaram. Preferiram ficar acreditando nos seus próprios erros ao invés de acreditar no Cristo. E esse evangelho ele veio justamente para mostrar que Cristo ele faz parte da Trindade. Ele é Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo ele veio para mostrar que ele é Deus. Assim como eu vou ler a passagem do evangelho, que é do capítulo 1, do 1 ao 14, onde ele retrata bem isto, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crerem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz
que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, como ele falou aqui, João ele foi testemunha desse evangelho e para trazer a mensagem que Cristo era Deus, o Filho eterno de Deus, o Messias tão esperado que a Bíblia já citava que ele viria. E João, nesse evangelho, dá grande ênfase ao significado singular dos milagres de Jesus, por revelarem muito sobre a sua pessoa e obra, como já é citado em João 20:31. Esses, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ou seja, há dois propósitos bem explicados, e ambos estão relacionados diretamente com a fé no Senhor Jesus. O primeiro era para que creias que Jesus é o Filho de Deus. E o segundo era para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, note que o segundo propósito ele é resultado do primeiro. Você tem que crer em Jesus para depois que você tenha vida em seu nome, que Deus vai te dar a vida eterna. Sendo que os dois estão centrados na divindade do Senhor Jesus. E um cuidado que nós temos que ter é de não crermos em Cristo pelos milagres, e sim pela fé. Inclusive, Jesus repreende isto aqui em João, no capítulo 20, no versículo 29. Ele fala assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Assim também como Jesus repreende a Tomé, em João 20, 29, que ele diz: bem-aventurados os que não virão e crerão. Inclusive no final do texto do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25, já é dito: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, Jesus veio, fez vários milagres, e os milagres de Jesus foi para mostrar que ele era o Deus. E não foram relatados todos os milagres, porque se fosse tudo que Jesus fez de milagre, não ia haver livro para caber o escrito de tantas coisas que Jesus fez. Ou seja, ele veio dar ênfase em alguns milagres para que as pessoas vissem que ele era Cristo, Messias. Muitos profetas no passado fizeram milagres também, mas era por intermédio de Deus. Moisés mesmo fez várias coisas, mas Deus passava a mensagem para Moisés: Moisés, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora Cristo não, ele, por ser Deus, ele fazia os milagres por ele mesmo. Ele veio mostrar isso para o povo. E pois crer em Jesus significa não somente reconhecer a sua capacidade de realizar milagres, mas também em aceitar que aqueles milagres como sinais revelam sua pessoa e obra, sendo Jesus revelado como a eterna palavra de Deus. Os registros sobre Jesus são suficientes para transmitir o seu poder, para descobrirmos e fortalecermos a nossa fé em Jesus como Messias, o Filho de Deus. E o Evangelho de João, ele ressalta que, apesar de o ministério de Cristo, sua nação não o recebeu, sendo resultado do pecado humano, pois Jesus foi rejeitado não por Jesus ser um estranho,
Mas Jesus foi rejeitado porque as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Por isso, o Evangelho de João faz uso de vários contrastes, como luz e trevas, amor e ódio, o de cima e de baixo, vida e morte, verdade e falsidade. Porque ele vem mostrar no Evangelho que nós temos a tendência para o pecado. Se não fosse por Cristo, por Deus nos chamar, nos buscar, nós estaríamos perdidos no mundo, atrás de coisa errada, não acreditaríamos na palavra de Deus. Porque mesmo quando Cristo veio aqui na terra, falou com as pessoas, muitos não acreditaram nele. Porque ele é Deus, ele tinha o poder de chamar e todos ouvirem e fossem atrás deles. Mas não, ele só falou e só realmente os escolhidos dele foram chamados. E aquelas pessoas que estavam no mundo e não acreditaram nele, mesmo vendo Cristo encarnado falar, não creram em Cristo. E por isso esse evangelho veio bater forte nessa mensagem, que Deus é Cristo. Porque as pessoas com seu ego maior procuravam acreditar nos seus conhecimentos e não deram o valor a Cristo, que era o Deus que realmente tinha vindo naquela época para eles. E um fato marcante também no Evangelho de João é que ele destaca a nossa total dependência de Deus para a salvação. Pois assim como o nosso nascimento físico não depende do nosso esforço ou do nosso desejo, o nosso nascimento espiritual não depende de nós, mas da vontade de Deus e do poder do seu Espírito. Homens e mulheres pecadores são incapazes de chegar à salvação em Jesus se não forem atraídos pelo Pai. Assim como é citado no capítulo 6, no versículo 44, onde ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas quando vem a Jesus, eles têm a vida eterna e não entram em juízo, pertencem ao Pai, e Ele não os deixará morrer. Ou seja, aquele que Deus permite chamar, mandar o Espírito tocar essas pessoas, esse é aquele que, como nós dizemos, aquele chamado irresistível. As pessoas vão buscar a Deus. Não é pelo fato da pessoa sozinha vai buscar, porque as pessoas sozinhas elas não querem buscar a Deus, elas sempre vão tender para um lado malicioso, para alguma coisa mais errada. E Deus, para os seus, Ele vem buscar, vem chamar para seguir a Cristo. E outra característica marcante, que é chamado prólogo, que é o começo que eu li para vocês, que é o capítulo 1, do 1 ao 14, que apresenta Jesus como o eterno Logos, o Verbo, ou palavra, aquele que revela ao Pai, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Se nós lemos a Bíblia lá no começo em Gênesis, ele já fala que no começo era o Verbo, e aqui João ressalta de novo que era o Verbo. O Verbo é o Jesus, que é o Verbo encarnado, que veio trazer a mensagem de Deus pessoalmente para nós. Ou seja, ele é um com o Pai, ou seja, o grande eu sou. E esse eu sou, ele é citado várias vezes nesse evangelho, onde ele cita: eu sou o pão da vida, em João 6, do 35 ao 48, ou eu sou o pão vivo, no capítulo 6, 51, eu sou a luz do mundo, no capítulo 8, 12, eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15, 1. E por fim, muito importante essa passagem, quando ele responde à mulher samaritana sobre o Messias que havia de vir, porque as pessoas que tinham um entendimento bíblico sabiam que o Messias iria vir, e daí todos falavam que Cristo era o Messias, e ela perguntou para ele sobre o Messias, daí onde ele responde: eu sou. Esse eu sou eu sou o Messias, eu que falo contigo.
Ou seja, Jesus, o Deus encarnado, falou com ela, perguntou e pôde ver presencialmente que Deus estava ali falando com ela. Ou seja, concluindo, para finalizar nossos estudos, a mensagem deste evangelho está centrada que Jesus, como o Filho eterno de Deus, para que todas as pessoas creiam em Cristo, que nós, por evangelhos que somos, nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E naquela época, muitos dos judeus não se atentaram a isso. Eles ficaram esperando, inclusive os judeus estão esperando Cristo vir até hoje, a primeira vinda, né? Sendo que daqui a pouco pode ser que Cristo venha na volta de Cristo, e eles estão ainda aguardando a primeira vinda de Cristo. E quando Cristo veio, como é dito aqui no Evangelho, ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Ou seja, o povo escolhido que Deus trouxe desde o início foram os judeus, e que eles tinham toda a palavra, toda a sabedoria que Deus passou para eles, e eles já aguardavam Cristo. E quando Cristo veio, eles realmente não aceitaram. E daí Cristo passou a mensagem para aqueles que são seus escolhidos, e com isso abriu a mensagem para todo mundo, que daí os gentios puderam ter acesso ao Evangelho e acreditar, conhecer a Cristo, acreditar na palavra de Deus. E por isso esse é o foco maior do Evangelho de João, apresentar a Cristo, para afirmar Ele, tanto no povo judeu, e principalmente para os gentios a conhecerem e buscarem o Evangelho de Cristo conforme deve ser. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.